Fala aí, galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje eu vou conversar com a terceira série sobre o capítulo 8 de Química 3, tranquilo? E galera, esse capítulo ele é bem rapidinho, ele vai ser o capítulo que vai começar a tratar sobre os enóis e os éteres. A gente vai continuar vendo as funções orgânicas, mas a gente vai começar dessa vez os enóis e os éteres. E aí, começando pelos enóis, os enóis, a gente só vai aprender a identificar eles. Não é tão importante assim a gente saber dar o nome, mas é importante que a gente saiba identificar. Na verdade, juntando tudo que vocês sabem até agora, vocês já sabem dar o nome dos enóis. A gente só não sabe o que é um enol ainda. Um enol é uma função orgânica que é caracterizada por uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, com uma ligação dupla. Beleza? Ou seja, é uma hidroxila, um OH, ligado a um carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono. E a gente tem aqui alguns exemplos de enol. Então, olha só, você consegue observar aqui no etenol o seguinte: você tem uma hidroxila ligada a um carbono que está fazendo uma dupla ligação com outro carbono. Tá vendo ali? A gente tem ali uma hidroxila, aqui é uma hidroxila, ligado a um carbono que está fazendo uma dupla ligação aqui com um outro carbono. Show? E isso é o que vai caracterizar o éter, o enol, desculpa. Então isso aqui é um enol chamado etenol. Perfeito? Olha o próximo exemplo. De novo, você tem um OH ligado a um carbono que está fazendo uma ligação dupla com um outro carbono. Lembrando, o que era um álcool? Um álcool era um OH ligado a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Isso era um álcool. Qual a diferença do álcool para o enol? No álcool, a hidroxila está ligada a um carbono saturado e no enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Perfeito? Essa é a diferença. Tem também o fenol, que é o OH ligado a um anel aromático, mas nesse caso a gente está falando de estruturas não aromáticas, beleza? Então, de novo, recapitulando, enol, hidroxila, OH, ligada a um carbono que faz uma dupla ligação com um ou outro carbono. Perfeito? Nossa próxima função oxigenada, nossa próxima função orgânica, são os éteres. E os éteres são caracterizados por apresentar... Qual é o grupo funcional do éter? É um oxigênio como heteroátomo de uma cadeia. Lembra o que é heteroátomo? Heteroátomo é um átomo diferente de carbonos entre carbonos. No caso dos éteres, você vai ter simplesmente ali, no meio da sua cadeia carbônica, um oxigênio. Então, no meio da sua cadeia carbônica, vai ter ali um oxigênio. Aí você vai olhar para isso e vai falar que é um éter. Perfeito? Então, éter é uma substância orgânica caracterizada pela presença de um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. Isso é um oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Aqui, ó, um oxigênio ligado a dois radicais orgânicos. Beleza? Sendo que esses radicais, eles podem ser tanto comuns quanto aromáticos também. Se eu tiver aqui, ó, um oxigênio entre um aromático e um radical comum, ou então um oxigênio entre dois aromáticos. Também vou ter um éter. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha só. Eu tenho aqui um exemplo de um éter, tá vendo? Eu tenho um oxigênio no meio de dois radicais orgânicos. Aqui eu também tenho um oxigênio no meio de dois radicais orgânicos. Ó. Tem aqui ó, um oxigênio no meio de dois radicais orgânicos. Então aqui, ó, radical 1 e aqui um radical 2. Beleza? Isso aqui é um éter. De novo aqui, ó, tenho o radical 1, tenho o radical 2, e no meio desses dois, entre esses dois radicais, eu tenho aqui o oxigênio. Como que eu vou fazer para dar nome desse cara? É bem simples. Se você reparar, o éter, como eu falei, o oxigênio, ele vai dividir a sua cadeia em duas partes, não é isso? Vai ter uma parte, a parte da esquerda, e outra parte, a parte da direita, geralmente. Você vai separar, vai fazer uma separação bem no oxigênio, assim, ó. Fazer uma separação bem no oxigênio. Beleza? Aqui, ó.
Deixa eu fazer melhor. Vou fazer uma separação bem no meio do oxigênio. Cortei ali o oxigênio bem no meio. Aí eu passei a ter a parte da esquerda, que vou circular em vermelho, e a parte da direita, que eu vou circular em azul. Para dar o nome desse cara, você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, você vai ter que identificar qual é o lado que tem o menor número de carbonos. Nesse nosso primeiro exemplo, tanto faz, porque os dois lados têm um carbono só. Então, eu vou começar pelo lado da esquerda. E depois, você vai identificar também quem tem um lado maior. Nesse caso, quem tem maior quantidade de carbonos. Nesse caso, como é igual, não faz diferença. O que você vai fazer? Para dar o nome desse cara, é bem simples. Você tem que pegar o prefixo da quantidade de carbonos na menor parte. Nesse caso, como as duas têm a mesma quantidade, vai ser MET, beleza? Que é o prefixo de um carbono só. E aí você vai colocar a palavra, o intermediário, oxi. Então, a gente tem aqui metoxi, perfeito? Tem ali um metoxi. E então, galera, você vai pegar agora a parte maior, com a maior sequência de carbonos, que está dividida aqui, e vai dar um nome normal, como se fosse um hidrocarboneto comum. Nesse caso ali, a gente tem um hidrocarboneto com só um carbono. Então é MET, só tem ligações simples AN e o sufixo é O. Então esse cara aqui é metoximetano. Beleza? Então recapitulando, divido a cadeia em duas partes. E aí pego a menor parte e uso o prefixo dela, colocando o sufixo oxi. Nesse caso ficou metoxi. Em seguida, eu vou pegar a maior parte e vou dar o nome como se fosse uma cadeia carbônica normal, hidrocarboneto comum, que vai ser, nesse caso, metano, ficando metoximetano. Vamos ver agora o nosso próximo exemplo. De novo, eu vou dividir ali a cadeia. Aqui, ó, vou dividir a cadeia. Aqui, ó, dividir a cadeia. Bem no meio. Dividir. Opa, dividir, acabei dividindo a mesma, né? Me confundi. Vamos dividir de baixo aqui. Dividir ali, bem no meio. Perfeito? Bem no meio aqui. Bom, agora eu vou circular a menor parte e a maior parte. Esse éter, de novo, tem as duas partes iguais. A gente diz que então o éter é simétrico, tá bom? Esse éter, de novo, ele é simétrico. Então, vou dividir aqui. E agora, tanto faz qual é a parte que eu vou escolher, como a menor ou a maior, já que elas têm a mesma quantidade. Então, vamos dar o nome agora. Vamos pegar a parte da esquerda primeiro. Eu tenho quantos carbonos ali? 2. Qual é o prefixo? Et. Agora eu coloco o sufixo oxi. E em seguida eu vou pegar o restante da cadeia carbônica e vou dar o nome normal. Tenho 2 carbonos et, entre eles ligações simples an e sufixo o. Então a gente tem aqui um etoxi-etano. Perfeito? Vamos para o nosso terceiro exemplo. Novamente, mais do mesmo, vou dividir ali a nossa cadeia no oxigênio, dividir aqui. Nesse caso, pela primeira vez nos nossos exemplos, a gente vai ter duas cadeias, duas partes diferentes, né? A gente não tem mais um éter simétrico, a gente tem agora um éter assimétrico. Vou circular a menor parte em verde e vou circular a maior parte em azul, de novo, aqui, em azul. Vamos dar o nome desse cara agora. Deixa eu abaixar um pouquinho ali. Deixa eu ver se consigo abaixar aqui. Vou colocar o nome embaixo dele. Espera aí. Nós vamos acertar a posição das coisas, já que elas vieram juntos. Vamos acertar aqui a posição das coisas. Circula ali. A divisão vem para o meio do oxigênio. E aqui o CH3. Pronto. Vamos escrever agora o nome dele. A menor parte ali tem um carbono, é da esquerda. Qual é o prefixo? MET. Vou colocar o oxi, do oxigênio que tem aí no meio. E agora o nome da próxima cadeia, que é et, de 2 carbonos, AN de ligação simples e O. Então a gente tem aqui o metoxietano. Beleza? Metoxietano. Perfeito? Nosso último exemplo, e o menos complicado deles, aliás, o mais complicado deles, é esse cara que está bem ali. Vou dividir novamente no oxigênio e vou identificar quem é a maior e quem é a menor parte. Quem é a maior parte ali? A maior parte é a parte do benzeno. Vou colocar ela de azul. Né? A maior parte é a parte do benzeno. Vou colocar ela de azul. E a menor parte, vou colocar em verde de novo, que é esse CH3 ali.
Como vai ficar o nome desse cara aqui? A menor parte é o CH3, só tem um carbono. Met, oxi. Isso aqui não é um benzeno, então metoxibenzeno. Beleza? Metoxibenzeno. Metoxibenzeno é o nome desse cara. Tranquilo, galera. Tem uma outra nomenclatura também, que ela é menos que é a nomenclatura que a gente chama de nomenclatura usual, que é o seguinte: eu vou colocar a palavra éter, aí eu vou pegar o radical do primeiro do primeiro grupo orgânico, da primeira parte, e aí vou colocar o sufixo ico, beleza? E a mesma coisa para o segundo, colocar o sufixo ico também. Então, por exemplo, nesse cara aqui, eu tenho um metil, né? Tenho um metil, tem dois metis, na verdade. Tem o metil da esquerda e o metil da direita. Então, vai ficar éter, aqui vai ficar éter, metílico e metílico. Só que não é metílico duas vezes. Por quê? Porque eu tenho tanto um metil aqui quanto um metil ali. Então, eu posso trocar o metílico e metílico por dimetílico. E aí fica assim, éter dimetílico. Nosso segundo exemplo, eu tenho dois etis. Então, esse é éter dietil, aí coloco o ico, dietílico. Esse cara aqui é o éter dietílico. O próximo cara, eu tenho ali um metil e tenho um etil, não é isso? Então, eu vou colocar éter. O primeiro radical vem primeiro, então etílico. O maior radical vem primeiro, desculpa, e metílico. É o nome desse cara. Com o maior radical, que nesse caso é o etil, vindo primeiro. E para o nosso próximo caso aqui, ó, eu tenho éter. Primeiro ali eu tenho um fenil, lembra que é fenil o nome dessa ramificação aqui? Esse radical, que é só o anel benzênico. Então, éter, fenílico e tem mais um metil, fica metílico. Essa aqui é a nomenclatura usual desses caras, não é a nomenclatura IUPAC, não. Tranquilo, galera? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado da aula. Não percam nossa aula ao vivo, onde vão ser realizados exercícios. Desejo a todos vocês bons estudos e fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.